Olá, sejam muito bem-vindos a um novo quadro de entrevistas da Singular Educacional, onde nós conversamos, batemos um papo bem descontraído com empreendedores. E hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Anderson Barreto. Muito obrigada, Dr. Prazer recebê-la. Poxa, muito obrigada mesmo por abrir as portas do seu espaço, que olha gente, diga-se de passagem, tá lindo. O espaço do Dr. Anderson Barreto está muito bonito. Ele que é enfermeiro esteta, especialista em harmonização facial pela Singular Educacional e hoje empreende no seu próprio negócio. Conta pra gente, Dr. Anderson, um pouco da sua trajetória profissional, o que te motivou a enveredar para esse lado da harmonização facial? Bom, a harmonização facial foi uma opção que eu encontrei como enfermeiro, né? De ter um trabalho que me traga mais qualidade de vida, vamos dizer assim, né? Porque como enfermeiro a gente atua nos plantões, né, da vida, nas UTIs, eu também sou intensivista, emergencista. Conhece um pouco então dessa... Trabalhei na obstetrícia também. Então a rotina do enfermeiro sempre é muito pesada, né? Sim. E a harmonização facial foi algo que me chamou a atenção. Começamos a estudar, verificar, né, os melhores locais, né, que nos trazem, que poderiam nos proporcionar um estudo, né, com excelência, e achamos a Singular Educacional, né? Tivemos a honra de estudar lá, de concluir, né, e eu já tinha uma pós de enfermagem estética, né, e sou credenciado, né, junto ao Corém, sou registrado, e a harmonização facial é um leque de oportunidades, né? Eu já estou na enfermagem já há mais de 20 anos, eu também sou técnico, enfermagem, enfermeiro, né, e agora trabalhando na harmonização facial, desde o ano passado já. Olha que legal, tem uma bagagem tanto aí, né, de formação. Bastante, assim, vivência hospitalar, questão das agulhas, né? O que me chamou a atenção, uma vez eu fui acompanhar uma amiga, né, no procedimento, certo? E eu vi ali um procedimento, né, foi um preenchedor facial. E aí eu achei interessante, né? Disse, eu consigo fazer isso daí, né? Olha. Porque a gente trabalha, né, muito tempo, né, furando o paciente com agulha e tudo. Acho que de todas as categorias profissionais, a enfermagem é a que tem mais afinidade com a agulha, né? Tem mais contato. E eu disse, mas eu preciso estudar a anatomia da face, preciso aprofundar. E a gente está sempre estudando, né? Nunca para, na realidade. Verdade. Nossa, que legal saber dessa história, dessa trajetória aí de experiência profissional, da assistência e de um desejo de qualidade de vida. E você fez uma ótima escolha, porque empreender traz isso mesmo, né? E às vezes a gente fica um pouco com medo, né? Assim, mas eu me lembro de uma visita que a senhora fez uma vez na sala de aula, né? E a senhora deu uma palavra, né, sobre isso, né? Ali eu senti também, foi um empurrão, né? E aí eu fui ver como fazer, como iniciar, né? Como começar. E aí eu fui ao conselho, né? Dei entrada, registrei, e aí concluí agora a harmonização facial e comecei a praticar, né? Buscar pacientes modelos, né? Para o início. E agora, graças a Deus, já está vindo os pacientes, os clientes mesmo, né? E estamos caminhando. Que legal, fico muito feliz em saber assim, dessa evolução, viu, Dr. Anderson? Dizem que o primeiro cliente a gente nunca esquece, né? É verdade. Marca assim, a nossa vida enquanto empreendedor. Quanto tempo depois que você iniciou o curso, e essa assim, é algo que a gente incentiva muito em sala de aula, gente, à medida que vocês forem fazendo o curso, já comecem a empreender com pessoas próximas, né? Pode ser com a família, com o familiar, com amigos dos amigos. Você lembra do primeiro atendimento que você fez, assim, logo que você iniciou a pós-graduação? Lembra que cliente foi esse? Que atendimento foi esse? Eu lembro sim. Eu fiz uma toxina botulínica, né? Uau! Acho que depois de uns 6 meses de curso, né? Aí eu fechei um pacote com os pacientes modelos, né? Que legal. Conhecidos, né? Sim. Conhecidos nós fizemos. Na época eu fiz 3 toxinas botulínicas. Que legal. Né? E aí depois de 6 meses, e dali começou, né? Começou
e não paramos mais. Existe a questão, doutor Anderson, do medo. Existe a questão assim da insegurança. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E isso é natural para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. Mas eu sempre digo para os nossos alunos, para colegas mesmo, que a gente só vai perder o medo enfrentando ele. Praticando. Na realidade, né? Exatamente. O medo, ele vem de fato para querer travar, né? Paralisar, mas aí é estudar. Eu tenho minha fé, né? Pedir a bênção de Deus, né? Pedir a graça de Deus, orar, Senhor, né? A Bíblia diz assim: consagra teus planos ao Senhor e nós seremos bem-sucedidos, né? Então, sempre nós apresentamos a Deus, né? Senhor, abençoa, repreende toda intercorrência e sempre estudando, né? Sim, fazendo a nossa parte, né? E não deixando o medo travar a gente, né? Porque, de fato, tem muitas pessoas que começam, mas não conseguem por causa do medo, né? O medo de investir, o medo de começar, mas... E aí tem muita gente que coloca, né? A mídia também coloca muito medo, mas você seguindo aquilo que os professores dizem, né? As condutas de segurança, né? Observando, né? As áreas de risco, né? Tá entendendo? E treinando a mão, tem que ter mão, né? Que a gente sempre fala, né? Tem várias maneiras de você treinar, né? A seringa, né? Graduar. Que tem gente que tem mão pesada, né? Aí numa mão pesada você injeta muita toxina e pode causar uma pitose palpebral, pode causar uma série de intercorrências, mas é treinar, né? A prática leva à perfeição. Né? Então o meu conselho que eu dou é você iniciar e começar a treinar. Né? Poxa, que legal, parabéns, viu? Foi um intervalo de tempo relativamente curto, né? 6 meses de curso, já meteu cara e já começou, né? É a vontade, né, de ver, porque você vê o resultado lá na pós, a gente teve bastante prática, né? Mas é muito corrido, né? E a gente fica com vontade de praticar mais, né? E aí você vê o resultado, né? Aí não, poxa, eu vou continuar praticando. É isso mesmo, parabéns. A gente fica muito feliz assim com o seu desempenho. E hoje, doutor Anderson, aqui no seu espaço, quais são os procedimentos que você oferece para os seus clientes? Tem algum assim que é o mais queridinho, que é o que tem maior saída, maior procura? Olha, o mais queridinho é o Botox, né? É mesmo? É a toxina botulínica. Aqui nós trabalhamos divulgando, eu trabalho na seguinte linha, né? Eu trabalho em gerenciamento do envelhecimento. A gente sabe que depois dos 40, né, a elastina, colágeno, tudo diminui. E aí você vai apresentando as 7 quedas da face, né? Então eu mostro para o cliente, né, é aquilo que eu comentava agora há pouco com a senhora, né? Aquilo que nós não identificamos, não modificamos. Então eu consigo mostrar para o cliente na consulta, certo? Aquilo que ele precisa modificar no rosto dele. Olha que legal. E você comentou algo que eu achei bem interessante, né? E até uma estratégia de venda que eu achei fantástica. Você não cobra a consulta inicial, essa avaliação inicial com o cliente? A avaliação é gratuita. Minha avaliação é uma média de 45 a 50 minutos, a minha consulta. E aqui não eu só vejo a questão da estética, né? A gente faz uma anamnese completa, né? Verifica se tem alguma comorbidade, verifica até pressão, né? Verifico, né, aquilo que a gente precisa saber para saber. Por exemplo, chegou uma cliente aqui recentemente, uma avaliação, ela veio de Manicoré, veja só. Olha só. Aí ela disse: eu quero ir lá contigo. Ela veio e ela estava sentindo mais dores no peito, né? E nós identificamos, né, e ela é cardíaca, né? Aí eu disse: não vou poder fazer o seu procedimento. Ela queria fazer um botox do estimulador. E acabou que depois dessa consulta ela foi no cardiologista e ela não fez uma cirurgia de peito aberto. Sério? Né? Olha a importância, gente. Você está com profissionais
preparados para identificar, porque você não quer simplesmente fazer uma venda, né? Você está preocupado com o bem-estar geral do paciente. Então, identificar esses problemas, né? Existem as contraindicações também do paciente, que um profissional preparado vai saber identificar. E ela queria porque queria fazer, só que ela tomava algum anticoagulante, tomava 16 medicações por dia, e disse não. É o ideal que você vá no cardiologista. Daí realmente estou sentindo pressão alta e tudo. E aí fez uma mamária, né? Ela está bem, recentemente até falou comigo. Então, assim, aqui nós montamos um protocolo, consulta gratuita, certo? O cliente sai daqui com um protocolo de tratamento, aquilo que ele precisa fazer no rosto dele. Eu trabalho, claro, em cima da principal queixa dele, né? Dentro da principal queixa, mas eu mostro, olha, mas você precisa fazer isso, isso e isso. Então nós analisamos o nível de oleosidade da pele, o nível de hidratação da pele. Tinha até um avaliador. Aqui é um analisador de pele, olha, né? Que legal. Analisamos também o nível de flacidez, certo? E em cima disso também montamos um protocolo, né? Botox, bioestimulador, limpeza de pele e fios. Isso é completo, então. Isso é completo. Isso é completo. Dependendo da necessidade, não, eu quero melhorar mais a minha mandíbula. Aí a gente trabalha o preenchedor. Né? Aí quero melhorar mais o meu mento. Vamos trabalhar o preenchedor. Não, quero levantar mais o nariz, entra com o preenchedor. Eu sigo essa linha, né? Eu preencho por último. Primeiro eu preparo a pele. E a importância também do home care, né? Do cliente saber cuidar no dia a dia da pele, porque não é só chegar aqui e aplicar o botox, mas se ele não cuidar da pele dele, não tiver um tratamento adequado de manhã, lavar o rosto, hidratar, passar um protetor, faz toda a diferença, né? Então não é só chegar e vender o produto assim. Então a gente orienta e acompanha também. Olha que legal. E eu gostei também assim da facilidade que você entrega para o cliente, né? Porque o protocolo ele envolve vários procedimentos, né? E nem sempre a pessoa, digamos, tem um cartão de crédito ali para pagar ou pagar no cash todo o valor. E aí nós facilitamos. Por exemplo, se eu sair daqui um protocolo, vamos imaginar, deu valor X, olha, eu não tenho condições, então vamos fazer mês a mês. Esse mês a gente faz a limpeza de pele, né? E faz o botox, um exemplo. No outro mês, vamos programar o bioestimulador. Legal. No outro mês, vamos programar os fios, né? E aí é importante a gente saber essa sequência também, porque não adianta eu colocar fios de sustentação numa pele flácida, que precisa de densidade dérmica. Então tem que trabalhar o bioestimulador também nessa pele. Então essa sequência é importante, a gente orientar o cliente e ele vai fazendo, vai se organizando e vai fazendo. Né? Como já tem feito aqui, graças a Deus. Que maravilha. E de fato, né, respeitar essa sequência é o que vai ajudar a trazer o resultado. Justamente, porque o resultado tem que vir, né? O nosso carro-chefe é o cliente se sentir, né, uma sensação de bem-estar, né, a autoestima melhora. Porque você olha para o seu rosto, você já não vê mais aquela ruga, né? Você olha para o seu rosto, já não vê mais, né, a testa ali, né, com aquela frontal, né, com aquela expressão cansada. Então tudo isso faz muita diferença e facilitamos o pagamento. Cartão de crédito, né, tem pessoas que chegam, olha, eu tenho a metade aqui, eu vou dar metade no procedimento, eu te dou outra metade. Então nós facilitamos, né? Então para você não sair daqui sem fazer o seu procedimento. Que legal, fantástico, viu? E isso faz parte, assim, das habilidades que o empreendedor precisa ter, né? Além da parte técnica, né, da mão que você mencionou lá atrás, né, esse traquejo com o cliente, entender a necessidade dele, né, facilitar. Na realidade, eu penso assim, né? Nós temos que ter uma conexão com o cliente, né? Uma conexão, tem que ter essa conexão. Por isso que não pode, às vezes a pessoa chega comigo assim, em outros locais, me avalia aqui, avalia meu rosto, o que eu preciso? Eu não faço. Porque né, tem que ir lá no consultório para eu te mostrar isso, te mostrar como explicar detalhadamente, aí você vai entender de fato o que é a harmonização facial, né? O que você precisa fazer.
Isso é muito importante. Exatamente, até para que o cliente entenda o valor, né? Às vezes, quando você... quanto que é um preenchimento labial? Poxa, mas isso tudo, mas todo para trás, o mostrar o benefício, o resultado, como é que pode ficar. Isso é entregar o valor. Aí a pessoa vai entender por que é aquele preço. Justamente, por exemplo, um anestésico que eu uso para botox é um anestésico manipulado, ele é um pouco mais caro, mas que você não sente dor. Olha que entendeu? Legal. Aí é diferente. Eu fui fazer um botox com muita dor, me furaram todo, mas não é para sentir dor. Tá vendo, né? Então, tudo isso é a qualidade de como o procedimento também ele é realizado. E também eu sugiro, né, o tratamento do home care, que é o hidratante, o sabonete facial e o protetor solar de linha profissional, certo? E não dessas outras linhas, né, que você come em farmácia. Que às vezes você pensa que dá um resultado, mas não é diferente. E às vezes o cliente só conhece aquele que só conhece aquele da farmácia, desses catálogos, né? Mas nós indicamos de linha profissional que traz um resultado top. Que entendeu? Legal, gente. Então, que você só vai conseguir ter acesso à informação se você vier com um profissional. Justamente. Um profissional de ponta, né? Enquanto isso, você vai só, né, consumindo aquilo que você conhece, que está ao alcance dos olhos, né? Por isso que é importante a gente estar próximo de profissionais e a gente consegue encurtar o caminho, encurtar o caminho e trazer o resultado, né? Trazer resultado. Você mencionou aí a questão do Botox. Nem todo mundo conhece, né? Os efeitos, o resultado. Quais são os resultados que esses procedimentos que você mencionou aí, que você oferece na sua clínica, trazem? Por exemplo, o Botox, ele serve para quê? O Botox, ele serve para prevenir e amenizar as linhas de expressão, as rugas, Nós temos dois tipos de rugas. As rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que quando você faz uma mímica, faz cara de raiva, né? Sim, aparece, né? Quando você levanta assim a sobrancelha, né? Aparece aqui na frontal. Então, o Botox, ele vai... Porque é que nem você amassar um papel e desamassar, amassar e desamassar. Aí o que acontece? A nossa pele, de tanto você levantar e fazer mímica de raiva, expressões, essa ruga de dinâmica, ela vai se tornar estática. Entendo. Certo? E aí uma vez que ela fica estática, fica mais difícil de se trabalhar. Nos Estados Unidos, é cultural já as pessoas começaram a fazer Botox a partir de 23 anos de idade. Bem cedo, porque ele é preventivo. Além do que ele hidrata, previne rugas, certo? E traz uma sensação de autoestima e bem-estar para a pessoa, né? Que legal. E os outros? Você mencionou também os fios de sustentação? Os fios de sustentação, eles temos dois tipos de fio, né? Vamos resumir, que são os fios lisos, vamos dizer assim, que eles são indicados para a produção de colágeno, certo? Nós utilizamos ele muito na questão da olheira, né? Recentemente eu tratei uma paciente, ela colocou 4 fios de cada lado, né? E deu um resultado excelente. Eu associei... Esse fundinho aqui, você consegue tratar? Tratar, porque a olheira não adianta preencher se estiver flácido. Né? Tem gente que eu quero preencher minha olheira, mas se não tratar a flacidez, não vai adiantar. Vai só gastar dinheiro. Aí você coloca um preenchedor lá, aí faz o efeito Tinder, cria aquela bolsa, entendeu? Aí tem que entrar com a hialuronidase para retirar, certo? Então nós orientamos o quê? Fios lisos para melhorar a flacidez e depois o preenchedor, certo? E existem os fios de garra, né, que nós chamamos, que são aqueles fios que nós utilizamos para reposicionar a pele. Vamos imaginar aqui que o cliente ele tem um bigode chinês aqui, né? Essa linha aqui de expressão aqui, né? E com o tempo, por conta da flacidez, piora, né? Então, trabalhamos a questão da densidade dérmica, bioestimulador, e depois coloca o fio e puxa, certo? E aí ele ameniza. Ele suaviza essa linha de expressão, entendeu? Olha que legal. E quanto tempo dura esse efeito para o cliente? Olha, em média de 6 a 8 meses, às vezes tem cliente que dura até 1 ano, entendeu? Depende então do organismo. Depende do organismo, porque ele também, além dele reposicionar, ele vai estimular colágeno. Certo.
Ele vai estimular a colágeno, então tudo vai melhorar. Vai muito da genética. E também, por exemplo, dependendo da análise, os fios de garra, então ele vai destacar mais a mandíbula, vai melhorar mais a questão da papada, entendeu? Tem muita coisa que pode ser feita com ele, mas ele reposiciona o tecido e estimula o colágeno. Maravilha. Ambos. E tem a questão também do bioestimulador. Sim. Bioestimulador de colágeno, que é maravilhoso, né? Ele melhora a densidade dérmica, principalmente pessoas que têm a pele muito flácida, pessoas que tiveram emagrecimento, né? Emagreceram muito, e aí a tendência é o rosto, né, ficar com efeito de derretimento, né? Aí cria aqui o joy, né, o efeito bulldog que a gente chama, entendeu? Então o bioestimulador ele vai estimular colágeno em todo o teu rosto, e aí dá um efeito também rejuvenescedor, um efeito lifting. Aquela puxada. Aquela puxada. Sim, olha, gente, é maravilhoso. Aí você associa o bioestimulador com o botox e os fios. Sai outra pessoa? Sai outra pessoa. Como é que os clientes saem daqui? Ela sai feliz, né? Feliz. Sai alegre, né? Autoestima. Porque a gente faz o pós também depois, né? Nós acompanhamos, retorna para avaliar se não precisa fazer algum retoque do botox, para verificar. Faz a foto do antes, a foto do depois. Só que eu não divulgo muito porque respeito a privacidade das pessoas, né? Nem todo mundo que faz o procedimento autoriza que divulga lá meu rosto antes e depois, né? Então... muitos clientes gostam de fazer parecer natural, né? Mas é justamente isso daí também que eu... Porque às vezes o cliente chega aqui, eu quero melhorar isso daqui, mas eu oriento, tipo assim, harmonização facial, né? Então tem que ficar algo harmônico, né? E não exagerado. Né? A mesma coisa da questão do preenchimento labial. Não, eu quero tantos ml, mas não é. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Né? Você entra com essa orientação. Isso, então, senão fica com uma boca de pato que chama. Aí não é legal também. Aí tudo isso às vezes o cliente não tem essa noção. Sim. Né? Aí a gente tem que ter essa habilidade para explicar também. Conseguir argumentar com o cliente, mostrar a melhor opção. A melhor opção para que ele, né, entenda que aquilo não vai trazer nenhum prejuízo para a saúde dele, porque tem também a questão das intercorrências, né? Sim. Então às vezes a pessoa tem alguma variação anatômica, né? E nós temos que respeitar também o tecido. Né? Não injetar além da quantidade, da capacidade que aquele tecido aguenta receber. Suporta, né? Porque aí você pode ter uma dificuldade, uma compressão vascular, uma necrose, né? Então toda essa análise tem que ser feita. Essa conversa é feita com o cliente. Porque às vezes ele vem com essa ideia porque ele não conhece, pela falta do conhecimento. Justamente. Né? Então ele só, eu quero 3 ml, quero 4 ml, e aí ele não sabe que talvez a capacidade ali inicial seja 1 ml ou 2. E aí nós vamos avaliando, né? Sim. Vamos avaliando e vai vendo como vai ficar. Perfeito, muito bom, parabéns. Agora, tem um ditado, né, no mundo dos negócios que diz que é muito mais caro você adquirir um novo cliente do que você manter os clientes que já existem, né? Você vender para os mesmos clientes. E isso tem a ver com a fidelização. Então, o que você tem feito hoje para fidelizar o seu cliente? Por exemplo, né, para fidelizar, eu faço o acompanhamento pós-procedimento, ele é muito importante. Sim, é o pós-venda. É o pós-venda. Porque o que geralmente acontece, experiências que eu já vi com algumas pessoas, né? Poxa, eu fiz o procedimento no fulano, depois do procedimento não deu uma ligação, não perguntou como é que eu estava, nunca mais voltou. Perde, né? Porque aí o cliente ele quer se sentir acompanhado, acolhido, né? Poxa, ele fez o procedimento, né? Por exemplo, na questão do bioestimulador, um exemplo. O bioestimulador, depois de aplicado durante 5 dias, você tem que massagear o rosto 5 vezes ao dia durante 5 minutos. Então, nos meus clientes, eu ligo, e aí? Fez a massagem? Né?
como é que tá entendendo? Aí, naquele horário lá. Olha, aí a pessoa fica até, poxa, o cara é chato, mas não é o cuidado, né? Cuidado. Mas o cliente acaba gostando, se preocupou comigo, entendeu? E aí tem a questão das indicações também, né? Se você indicar um cliente para ser atendido aqui, você ganha uma limpeza de pele. Olha, que legal. Entendeu? Isso funciona muito, viu? Isso funciona muito. Eu até falo pro... E o cliente fechar, né? Você indicou o cliente fechou, você ganha uma limpeza de pele. Olha que legal. Eu sempre falo isso para os nossos alunos, nossos clientes, né? Que hoje a Singular, a principal fonte de venda da Singular tem sido as redes sociais, mas a segunda maior fonte de venda é a indicação. Então, uma maneira de você conseguir clientes é através da indicação. E você pode fazer isso pedindo diretamente. Então, pode fazer um pedido direto. Olha, você gostou do procedimento, cliente? Tem alguém que você recomendaria, indicaria? Me passa o contato, né? Então, isso funciona muito. Parabéns pela estratégia. Tá certinho. Tá certinho, né? E aí nós estamos caminhando com a graça de Deus, né? Estudando sempre, não parando. Maravilha. E porque a gente sabe que tudo sempre vai se renovando, né? Principalmente na área da saúde. Na área da saúde. Muitas atualizações. Muitas. E produtos novos. Produtos novos, procedimentos novos. Isso representa a recorrência para os clientes, né? Inclusive, você que está nos assistindo, como o Dr. Anderson falou, esses procedimentos, eles são feitos a cada 6, 8 meses, 1 ano. Então, isso se chama recorrência. Sem falar que você pode vender mais de um procedimento. Então, uma limpeza de pele, de quanto em quanto tempo é recomendado ser feito? Uma limpeza de pele por mês. Uma vez por mês. Ideal. Então, imagina essa recorrência. Ter cliente todo mês ali. O ideal é limpeza de pele por mês, botar você cada 6 meses. Bioestimulador, dependendo da flacidez, 2, 3 vezes no ano. Olha só. E é assim, às vezes o cliente chega aqui assim, mas vem cá, eu vou precisar repetir isso de novo. Aí eu dou o seguinte exemplo, é que nem você vai na manicure, né? Para as suas unhas ficarem bonitas. Você vai uma vez no ano só, né? Boa. Né? Você vai de período em período, né? Cada 15 dias, né? 15 dias. Então, a pele é isso, a face é isso, é um tratamento para você ter uma pele bonita, rejuvenescida, né? Você tem que cuidar periodicamente. É uma manutenção. É uma manutenção, justamente. Botox é manutenção, bioestimulador é manutenção, fios é manutenção. E aí vai surgindo outros procedimentos. Que maravilha. E onde que as pessoas podem te encontrar, Anderson? Dr. Anderson, fale para nós o endereço, como é que elas te acham nas redes sociais? Bom, nas redes sociais você pode me seguir no Instagram, Dr. Anderson Barreto, dr.anderson com 2 S. Dr. Anderson Barreto, eu atendo hoje aqui na Clínica A Estética, né? Uma parceria que nós fizemos aqui com a doutora Nayara Sakai, uma grande amiga, que é localizada aqui na rua Rio Jutaí, número 18, Vieralves. Fácil acesso, estacionamento, lugar muito aconchegante. Você chegar aqui na recepção, tem água, tem um cafezinho, você vai ser bem acolhido. Muito bonito o espaço, área nobre, né? Parabéns, um espaço muito lindo. E assim, qual é que é o pontapé inicial, né? Se você tivesse que dar um conselho para os colegas da área da saúde que pensam também em empreender, qual que é esse pontapé inicial para iniciar um negócio? Bom, pontapé inicial, primeiro, né, é você ter a capacitação técnica, a pós-graduação, certo? E ver um espaço para você atender, né? Ver um espaço. E divulgar nas redes sociais, né? Eu me programei, eu disse, a partir de tal dia eu vou criar uma página profissional, vou ver como é que é. A questão do tráfego pago também ajuda. Uau, você né? já utiliza Já utilizo o tráfego pago, né? Por exemplo, eu tenho postagens que tiveram mais de 6 mil visualizações. Que legal. Né? Você terceiriza esse serviço? Terceirizo o serviço, né? É um investimento, na verdade. Não vejo como um gasto, né? É um investimento. Aí
no início eu terceirizei, hoje eu já consigo fazer. Olha que né? legal. Hoje eu já consigo fazer o tráfego, né? Mas eu tive que dar uma estudada também, né? Então tudo isso a gente vai reduzindo o gasto, né? E comprar sua maca, certo? Comprar seu material, se organizar, né? E, por exemplo, eu atendo preferencialmente pela tarde, de manhã eu não tenho como, mas pela tarde. Então, tipo assim, todas as minhas tardes estão livres para estética. Olha que legal. Certo? Então, à medida que vai aparecendo o paciente, a gente vai atendendo, vai consultando e divulgando nas redes sociais. Fazer um cronograma também de divulgação é importante, né? A questão da mídia, né? Isso é muito importante. Muito bom mesmo. Eu gostei dessa parte onde você falou de estabelecer uma data. Né? E se cobrar por isso, né? Porque a tendência que a gente tem é de postergar. Se acomodar. Se acomodar. Não, depois eu faço. Depois eu vou. Exatamente. Realmente. Quando você estabelece uma data, é meio que você assume um compromisso com você mesmo e começa a agir, né? Isso. Não, eu tenho até tal data para comprar minha maca. Eu tenho que comprar minha maca, eu tenho que comprar meu material, tenho que ter minha logo, né? Tenho que... Então, estabelecer data, fazer uma programação, né? Que legal. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o 5W2H. Né? Já falando aqui de gestão, muito bom. Fala um pouquinho, como é que você usa? 5W2H são 7 perguntas, né? Certo. O que você vai fazer, como você vai fazer, de que forma você vai fazer, né? Quando vai fazer, quanto vai gastar, certo? Então, você respondendo todas essas perguntas aí, tem na internet, pesquisa 5W2H. E aí você programa, lhe planeja e em cima daquilo você começa. Que legal, muito bom. Isso faz toda a diferença, né, doutor Anderson, entre o realizador e aquele que fica só no sonho. Né? Então, você planejar, colocar no papel as etapas, e ir fazendo, ir checando. Isso. Né? Poxa, etapa concluída, isso dá uma satisfação tão grande. Dá, com certeza, porque aí você vê o filho nascer, né? Vamos Exato, dizer assim, né? As dores de parto, né? É isso mesmo. Você sente as dores de parto, tá caminhando, tá acabando, né? E ver o filho crescendo, né? O negócio crescendo, prosperando, dando os resultados, os frutos. Isso. Isso é muito bom. E aí, pra mim, eu fico muito surpreso, assim, né? Por tudo que tem ocorrido, porque eu, há anos atrás, nunca me imaginei trabalhando com estética. Nunca esperou trabalhar com estética? Anos atrás, mas aí quando eu comecei a estudar e ver que era possível, né? Que eu poderia, né? Que eu sou capaz, né? Então, porque, tipo assim, às vezes as mulheres procuram mais mulheres, né? E às vezes a gente que tem poucos homens, na verdade, que trabalham na estética, mas tem. Mas tem. Né? Mas tem. E é um paradigma, né? Que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E hoje eu estou trabalhando tanto a questão da estética masculina quanto a estética feminina. Olha aí. Né? E aí já é um diferencial também, porque da mesma forma que tem mulher que gosta, eu gosto de ser exemplo, tem homem que quer ser atendido por homem. É verdade, é verdade. Hoje, tudo isso. Hoje existe uma tendência dos homens se cuidarem também, né? Então é um mercado que dá para explorar bastante. Como é que você se enxerga, doutor Anderson, daqui a 5 anos? Como é que você se imagina? Daqui a 5 anos eu quero viver só da estética. Olha que legal. Só da estética. Né, se Deus quiser, em nome de Jesus, e alçar voos maiores. Isso representa o que para você? Esses voos maiores é o que? Um espaço, uma franquia? Uma franquia, né? Um lugar próprio, né? Entendeu? Equipamentos de ponta. Que complementem os atendimentos que você já faz. Já com funcionários, né? Olha, gostei. Com funcionários, porque eu pretendo me ater mais à questão mesmo do injetável, né? Outros procedimentos de eletroterapia, né? De limpeza de pele,
né? Eu quero já terceirizar. Deixaria com um colaborador. Colaborador, entendeu? É isso mesmo. Gente, olha... Já é uma visão ampliada já. Né? Muito, muito. O que o doutor Anderson falou aqui, gente, é extremamente importante, porque faz parte do crescimento. Né? Imagina, você sozinho já faz muita coisa. Mas e se você tiver tempo para fazer só o que você gosta e puder terceirizar as outras coisas, como a gestão do negócio, né, como outros procedimentos que vão agregar valor também. Então, faz parte do crescimento. Eu vejo alguns colegas assim faturando muito bem, muito mais do que numa CLT, mas ainda agindo sozinhos, né? Aí vem a questão do medo. Será que eu vou conseguir pagar um funcionário? E consegue dar certo, e você vê que você fica muito mais livre para fazer outras coisas, para fazer às vezes o estratégico, enquanto outras pessoas estão no operacional, e dá muito certo. E ajuda. É uma visão de gestão, né? Na realidade, né? De gestão. E aí é muito bom você já ter isso aqui no começo, né? Você já pensar nisso aqui pro futuro. Tem gente que nem cogita essa possibilidade, né? Então... Eu sempre digo, nós temos que ter visão de águia, né? Visão de águia, exato. Olhar longe, e a gente pensa nisso. Exato, olha para o futuro e já se enxerga grande, né? Muito bem. Agora, assim, a mentalidade da maioria das pessoas hoje, né, dos profissionais, é a estabilidade. A gente foi formatado, foi moldado para isso, né? Então, desde o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, até a própria graduação, a gente foi preparado para ser funcionário e não empregador. Né? E aí você sempre ouve, né? Olha, você tem que ter estabilidade, você tem que poupar, economizar, evita os riscos. E a gente sabe que empreender é correr risco. É verdade. É botar a pele em risco. Né? O que você faz aqui, você não tem garantia 100% que vai dar certo, mas você se determina a fazer dar certo. Né? Eu vou tentar até dar certo o meu negócio. Que conselho você daria, doutor Anderson, para os colegas que querem mudar a realidade financeira, mas que têm medo de empreender? Eu vejo assim que é uma mudança de mente, né? A nossa cultura brasileira, ela não estimula isso. Se você observar nos Estados Unidos, o empreendedorismo é trabalhado desde a educação infantil já nas crianças. Sim. Né? Então eles já vão para o ensino médio, já vão com aquela mentalidade de empreender, certo? Então hoje nós temos que, de certa forma, ter uma mudança de mentalidade nessa questão, entender que o empreendedorismo ele é para todos, certo? E que é possível, né, você seguindo, se planejando e não se prendendo ao medo, né? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de visão, né? Aquilo que a senhora falou, tem pessoas, não, mas eu tenho medo, eu não posso, porque eu tenho que ter uma estabilidade, mas se nós dermos esse passo, né, seguindo as orientações, né, respeitando as orientações também, pode dar certo e dar certo. Dá certo, né? Dá certo. Incrível, muito bom mesmo. Gente, olha aqui uma dica valiosíssima de alguém que está empreendendo, que empreende, né? Não na teoria, mas na prática, né? E isso é muito valioso. Então, a gente agradece demais o tempo que você nos concedeu para dar essa entrevista, para trazer o seu case de sucesso e o seu incentivo aí, né, ao estudo, ao empreendedorismo, à mudança de mentalidade. A gente agradece você pela audiência e a gente se encontra num próximo episódio. Obrigado, doutora. Obrigada a você, viu? Foi ótimo.